Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Falando com Deus Pai. Hoje nós iremos orar um salmo extremamente poderoso, o Salmo 91. Vamos orar por proteção, livramento e pedir pela presença constante de Deus em nossas vidas. Antes de orarmos, escreva nos comentários por quem ou pelo o que você está orando no dia de hoje. E agora, queridos irmãos, vamos orar. Deus, hoje eu me aproximo de Ti com o coração aberto. Eu sei que o Senhor é meu abrigo, meu lugar seguro. Quando tudo parece incerto, eu corro para os Teus braços. Quando o medo tenta me cercar, eu lembro que estou escondido em Ti. O Senhor é minha proteção. É quem me guarda quando eu durmo, quem me sustenta quando eu acordo, quem me cobre quando o mundo parece pesado. Eu confio em Ti, mesmo quando não entendo, mesmo quando as notícias assustam, mesmo quando o dia começa difícil, eu escolho descansar na Tua presença. Tu és meu escudo, nada me toca sem a Tua permissão. Nenhum mal é maior do que o Teu cuidado, nenhuma ameaça é mais forte do que o Teu amor. Senhor, eu sei que o Senhor me livra do perigo que não vejo, daquilo que se esconde nas sombras, dos ataques que vêm sem aviso, das palavras que ferem em silêncio. Tu me proteges como um escudo invisível. Tua fidelidade é como uma muralha ao meu redor. Mesmo quando tudo parece vulnerável, eu estou seguro, porque estou em Ti. Não preciso temer a noite, nem me desesperar com o que acontece durante o dia, porque o Senhor está comigo em todos os momentos. Na madrugada silenciosa, no meio da correria, na hora do descanso. 1000 podem cair ao meu lado, mas eu permaneço firme, porque o Senhor me sustenta. Tem momentos na vida, meus irmãos, em que tudo parece desabar. A gente olha para um lado e vê perda, olha para o outro e vê silêncio. Olha para dentro e sente cansaço, e é aí que a palavra nos chama a permanecer. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Não porque temos força própria, mas porque temos um Deus que não abandona. Você já passou por dias em que o medo parecia maior que a fé? Em que a ansiedade roubava o sono? Em que a dúvida gritava mais alto que a esperança? Pois é nesses dias, meus irmãos, que o Salmo 91 se torna abrigo, porque ele não promete ausência de luta, mas presença de Deus dentro da luta. Ele diz que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permanecemos firmes, não por orgulho, mas por confiança, confiança de que há um esconderijo, confiança de que há uma sombra que protege, confiança de que há um Deus que não dorme, não se distrai, não se esquece. Então, se hoje você está cansado, permaneça. Se está confuso, permaneça. Se está ferido, permaneça. Porque quem permanece em Deus não apenas sobrevive, floresce. Senhor, Tu conheces os dias em que tudo parece pesado. Quando o corpo está presente, mas a mente está longe. Quando o coração quer crer, mas a alma está cansada. E mesmo assim, Tu permaneces perto. Tu não te afastas quando falhamos. Tu não nos rejeitas quando choramos. Tu não nos condenas quando hesitamos. Tu nos acolhes, Tu nos guardas, Tu nos levantas. Eu te agradeço por cada livramento que nem percebi, por cada perigo que passou sem me tocar, por cada noite em que dormi sem saber que o Senhor estava ali, vigiando, protegendo, sustentando. Tu envias Teus anjos para me cercar. Eles não aparecem com alarde, mas estão sempre prontos. Me levantam quando tropeço, me guiam quando me perco, me protegem quando não sei o que está por vir. E mesmo quando o chão parece instável, Tu és firme. Mesmo quando o futuro parece incerto, Tu já estás lá. Senhor, eu sei que há dias em que o peso da vida tenta me dobrar, em que as notícias são duras, em que os pensamentos são confusos, em que o corpo está presente, mas o espírito parece distante. Mas mesmo nesses dias, Tu permaneces fiel. Tu não mudas com as estações, Tu não recuas quando eu hesito, Tu não te afasta quando eu me calo. Tu me conheces por dentro.
Sabes o que me preocupa antes que eu diga. Sabes o que me fere antes que eu perceba. Sabes o que me falta antes que eu peça. E mesmo assim, tu me amas. Com amor que não exige performance. Com graça que não depende de merecimento. Com paciência que não se esgota. Tu me cercas com teus anjos. Não como quem vigia de longe, mas como quem caminha ao lado. Eles me levantam quando tropeço, me protegem quando não vejo, me conduzem quando não sei para onde ir. Tu és meu abrigo quando tudo parece exposto. Tu és meu descanso quando tudo parece agitado. Tu és meu silêncio quando tudo parece barulhento. E eu escolho confiar, mesmo quando não entendo, mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto. Porque confiar em ti é mais seguro do que entender tudo. É mais forte do que ver sinais. É mais profundo do que sentir emoções. Senhor, tu és meu lugar seguro quando tudo ao redor desmorona. Quando os planos falham, quando as portas se fecham, quando as forças se vão, tu permaneces. Não há noite escura demais que te esconda. Não há silêncio profundo demais que te impeça de ouvir. Não há deserto longo demais que te impeça de me alcançar. Tu me conheces pelo nome. Sabes onde dói, onde falta, onde sangra, e mesmo assim não me deixas só. Tu me ergues com mãos firmes e coração manso. Tu me ensinas a esperar sem perder a fé. Tu me mostras que o tempo da espera também é tempo de milagre. E quando o medo tenta me paralisar, tu me lembraste, eu sou contigo. Não como promessa distante, mas como presença constante. Tu me guardas do mal que tenta me cercar. Tu me livras do laço que não vi se formar. Tu me escondes quando o mundo grita e me revelas quando é tempo de florescer. Senhor, eu não quero apenas sobreviver aos dias difíceis. Quero viver com coragem, com fé, com paz que não depende das circunstâncias. Porque a tua fidelidade é meu escudo. Tua palavra é meu chão, tua presença é meu lar. Senhor, tu és o Deus que me vê quando ninguém mais percebe. Tu és o Deus que me ouve quando minha voz já não sai. Tu és o Deus que me entende quando nem eu sei explicar o que sinto. Há dias em que o peso é invisível, mas real. Dias em que o sorriso está no rosto, mas o coração está cansado. Dias em que tudo parece normal por fora, mas por dentro há uma batalha. E mesmo assim, tu estás lá, não como espectador, mas como socorro presente, como pai que não abandona, como abrigo que não desaba. Tu me proteges do que eu não vejo, tu me livras do que eu não entendo, tu me guardas do que eu não controlo. E quando o mundo exige que eu seja forte, tu me permites ser fraco diante de ti, porque é na tua presença que a fraqueza vira força. É no teu colo que o cansaço vira descanso. É na tua voz que o caos vira paz. Senhor, eu não quero viver com medo do amanhã. Não quero acordar com ansiedade, nem dormir com preocupação. Quero viver com a certeza de que tu estás no controle, de que nada escapa das tuas mãos, de que cada detalhe da minha vida está diante dos teus olhos. E mesmo que eu ande por caminhos estreitos, tu estás comigo. Mesmo que eu enfrente noites longas, tu não me deixas só. Mesmo que eu não veja saída, tu já preparaste livramento. Senhor, tu és aquele que me vê no íntimo, não apenas nas palavras que eu digo, mas nos pensamentos que eu não consigo organizar. Tu sondas o que está escondido e mesmo assim escolhes me amar. Eu te louvo porque não preciso fingir diante de ti, não preciso parecer forte, não preciso esconder minhas fraquezas, não preciso maquiar minha dor. Tu me acolhes como sou, mas não me deixas como estou. Tu me transformas com paciência, com graça, com amor que não desiste. E quando o mundo exige pressa, tu me ensinas a esperar. Quando tudo pede respostas, tu me ensinas a confiar. Quando tudo parece instável, tu me ensinas a permanecer. Senhor, eu sei que há batalhas que não posso vencer sozinho, há vozes que tentam me confundir, há caminhos que parecem certos,
mas não levam à paz. Por isso, eu te peço discernimento, para saber quando avançar, quando parar, quando apenas descansar. Tu és meu abrigo, não só nos dias de tempestade, mas também nos dias de sol. Porque até na calmaria, eu preciso de ti. E mesmo que tudo pareça bem, eu não quero me afastar, não quero me distrair, não quero me esquecer. Quero viver perto, quero andar contigo, quero te ouvir nas pequenas coisas. Quero te sentir nos detalhes do dia. Senhor, tu és aquele que me guarda quando ninguém mais pode, quando os recursos falham, quando os conselhos se esgotam, quando os braços humanos não alcançam. Tu estendes tua mão e me ergues. Tu não precisas de circunstâncias favoráveis para agir. Tu não dependes de portas abertas para entrar. Tu não esperas que eu esteja forte para me usar. Tu és Deus, e isso basta. Eu te louvo, porque mesmo quando tudo parece contrário, tu estás trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece longo, tu estás falando. Mesmo quando o tempo parece lento, tu estás acelerando o que importa. Tu me livras do mal que se disfarça de oportunidade. Tu me proteges da pressa que rouba a paz. Tu me escondes da vaidade que tenta me seduzir. E quando o mundo me chama para correr, tu me ensinas a permanecer. Quando tudo me empurra para reagir, tu me ensinas a confiar. Quando tudo me convida a desistir, tu me ensinas a esperar. Senhor, eu não quero apenas ser protegido, quero ser transformado. Quero que cada livramento me aproxime mais de ti. Quero que cada silêncio me ensine a te ouvir. Quero que cada espera me ensine a te amar. Tu és meu abrigo, mas também és meu destino. Tu és meu esconderijo, mas também és meu chamado. Meus irmãos, há momentos em que tudo parece nos empurrar para longe da fé. As notícias são duras, os dias são longos, as respostas não vêm, mas é justamente aí que o Senhor se levanta como um farol em nossa vida. Ele não nos promete uma vida sem dor, mas nos garante que não estaremos sozinhos na dor. Deus não é um abrigo apenas para os dias bons. Ele é refúgio para os dias em que você não consegue levantar da cama, para os dias em que a oração sai como um sussurro, para os dias em que a fé parece pequena demais. E sabe, meu irmão, não é a força da sua fé que te protege, é a fidelidade de Deus. Não é o tamanho da sua oração que move o céu, é o amor dele que já está em movimento. Por isso, ore mesmo cansado, clame mesmo em silêncio, permaneça mesmo sem entender. Senhor, hoje eu oro por esse meu irmão que está ouvindo. Talvez ele esteja passando por um tempo difícil. Talvez esteja cercado por dúvidas, por medos, por pressões. Talvez esteja lutando para continuar. Mas eu te peço, sustenta ele com tua mão forte, guarda sua mente da confusão, protege seu coração da angústia, livra seus passos do caminho errado, que ele saiba que não está sozinho, que ele sinta a tua presença agora, que ele perceba que há anjos ao redor, que há livramentos acontecendo, que há paz sendo liberada. Tu és o Deus que livra, mas também és o Deus que ensina. Tu és o Deus que protege, mas também és o Deus que transforma. Meu irmão, não desista, não se entregue ao medo, não se curve ao desânimo. Você está escondido no lugar mais seguro que existe, na presença do Altíssimo. Senhor, hoje eu oro com fé, não porque tudo está resolvido, mas porque Tu és fiel, mesmo quando tudo parece confuso. Eu oro com fé, porque já vi o Senhor me livrar de situações que eu nem sabia que eram perigosas. Já senti Tua mão me segurar quando eu estava prestes a cair. Já ouvi Tua voz no silêncio, quando o mundo inteiro parecia ter se calado. Meu irmão, há dias em que a fé parece pequena, mas lembre-se, não é o tamanho da fé que move montanhas, é o Deus em quem ela está firmada. E esse Deus, o nosso Deus, não falha. Não se atrasa, não se esquece. Senhor, eu oro por aquele que está cansado de lutar, por aquele que já tentou de tudo e não vê saída,
por aquele que está cercado por vozes de desânimo, mas ainda guarda uma chama de esperança. Renova, Senhor, restaura, reacende, reergue. Tu és o Deus que transforma lágrimas em testemunhos, que muda diagnósticos com uma palavra, que abre portas onde só havia muros. Tu és o Deus que envia anjos, não como símbolo, mas como realidade. Anjos que guardam, que livram, que sustentam. E mesmo que a batalha seja longa, Tu és o Deus que dá força ao cansado, que multiplica vigor ao que não tem mais ânimo, que renova como asas de águia. Meu irmão, não pare agora, não desista no meio do caminho, não se entregue ao cansaço. O esconderijo do Altíssimo ainda está aberto. A sombra do Onipotente ainda está sobre você. A fidelidade de Deus ainda é escudo. Senhor, eu oro com fé, porque sei que o Senhor está agindo agora. Mesmo que os olhos não vejam, mesmo que os sentidos não percebam, o teu espírito está se movendo. E onde o teu espírito está, a liberdade, a cura, a paz. Senhor, eu te agradeço porque mesmo quando tudo parece fora do lugar, Tu permaneces no controle. Mesmo quando os ventos sopram forte, Tu és a rocha que não se move. Mesmo quando o chão parece instável, Tu és o fundamento que sustenta. Meu irmão, há dias em que a alma se cansa, não por falta de fé, mas por excesso de luta. Dias em que o coração quer continuar, mas os pés já não têm força. E é nesses dias que o esconderijo do Altíssimo se torna mais real. Não como um conceito, mas como um lugar onde a alma respira, onde o medo perde força, onde a esperança se renova. Senhor, eu oro por esse meu irmão, que talvez esteja enfrentando batalhas silenciosas, que talvez esteja sorrindo por fora, mas chorando por dentro, que talvez esteja cercado de gente, mas se sentindo sozinho. Que ele saiba que o Senhor está perto, que ele sinta Tua presença agora, que ele perceba que há paz disponível, mesmo no meio da tempestade. Tu és o Deus que acalma o vento, mas também és o Deus que acalma o coração. Tu és o Deus que fecha a boca dos leões, mas também és o Deus que silencia os pensamentos que nos atormentam. Meu irmão, não importa o tamanho da tua luta, o tamanho do teu Deus é maior. Não importa o tempo da tua espera, o tempo de Deus é perfeito. Não importa o peso que você carrega, há descanso disponível nos braços do Pai. Senhor, continua nos ensinando a confiar, a descansar, a esperar, a permanecer, porque quem habita em Ti não apenas sobrevive, vive com propósito, com paz, com esperança. Senhor, hoje eu não venho com respostas, venho com perguntas que só o Teu Espírito pode acalmar. Não venho com força, venho com mãos vazias esperando o Teu sustento. Não venho com planos, venho com o coração aberto para o Teu caminho. Tu és o Deus que me cobre quando o mundo exige que eu me exponha. Tu és o Deus que me guarda quando tudo ao redor parece frágil. Tu és o Deus que me chama para perto, não para me cobrar, mas para me curar. Meu irmão, há dias em que o coração não sabe o que pedir, mas o céu entende o que o silêncio está dizendo. Há momentos em que tudo parece parado, mas Deus está movendo o invisível. Há estações em que nada floresce por fora, mas por dentro, raízes estão se aprofundando. Senhor, eu te peço que nos ensines a confiar no invisível, a descansar mesmo quando não há sinais, a permanecer mesmo quando tudo nos convida a desistir. Que o Teu Espírito nos visite agora, não com barulho, mas com paz, não com pressa, mas com presença, não com promessas vazias, mas com verdade que sustenta. Tu és abrigo, mas também és direção. Tu és descanso, mas também és impulso. Tu és silêncio que cura, mas também és voz que levanta. Meu irmão, se hoje você está cansado, não se culpe, se entregue. Se hoje você está confuso, não se esconda, se aproxime. Se hoje você está ferido, não se feche, se permita ser tocado por Deus. Senhor, faz da nossa fraqueza
um lugar de encontro contigo. Faz do nosso medo um espaço para a tua coragem. Faz da nossa espera um tempo de revelação. Senhor, hoje eu não oro por respostas rápidas, oro por presença constante. Não peço atalhos, peço direção. Não clamo por alívio imediato, clamo por força para permanecer. Tu és o Deus que me ensina a caminhar, mesmo quando não há trilha visível. Tu és o Deus que me sustenta quando o chão parece frágil. Tu és o Deus que me abraça quando o mundo exige que eu seja forte demais. Meu irmão, há dias em que tudo parece pequeno diante da dor. Mas é nesses dias que Deus se revela grande, não com barulho, mas com cuidado, não com espetáculo, mas com sustento. Senhor, eu te peço que nos ensines a ver o teu agir nos detalhes, na conversa inesperada que traz consolo, na lembrança que reacende a esperança, na paz que chega sem explicação. Tu és o Deus que não se limita ao templo, mas que habita o coração quebrantado. Tu és o Deus que não depende de ambiente, mas que transforma qualquer lugar em altar. E quando a noite for longa, tu és luz. Quando o silêncio for profundo, tu és voz. Quando o caminho for estreito, tu és guia. Meu irmão, se hoje você sente que está no limite, lembre-se, o fim do seu recurso é o começo da intervenção de Deus. Quando tudo parece ter falhado, é porque o céu está prestes a agir. Senhor, faz da nossa fraqueza um lugar de milagre, faz da nossa dor um testemunho, faz da nossa espera um tempo de revelação. Tu és abrigo, mas também és renovo. Tu és proteção, mas também és propósito. Senhor, Tu és o Deus que vê além da aparência, que escuta o que o coração não consegue dizer, que age mesmo quando tudo parece parado. Tu és aquele que não se limita ao tempo, que não se prende às circunstâncias, que não se assusta com o tamanho da dor. Tu és abrigo quando o mundo se torna pesado, és sombra quando o sol queima demais, és silêncio que acalma quando o barulho da alma grita. Tu és presença constante, mesmo quando os sentimentos oscilam, mesmo quando a fé parece pequena. Tu guardas os passos, mesmo quando o caminho é estreito. Tu sustentas os joelhos, mesmo quando a oração é feita entre lágrimas. Tu proteges o coração, mesmo quando ele está quebrado. Tu és fiel. Fiel quando tudo vai bem, fiel quando tudo parece desabar. Fiel quando há festa, fiel quando há silêncio. Tu és o Deus que transforma o deserto em jardim, que faz brotar esperança onde só havia cansaço, que renova forças onde só havia esgotamento. Tu és o Deus que não desiste, que não se cansa, que não se ausenta. Hoje, que tua paz invada cada espaço vazio, que tua luz ilumine cada canto escuro, que tua voz seja mais forte que qualquer pensamento de desistência. Que teu espírito sopre vida onde há estagnação, sopre coragem onde há medo, sopre fé onde há dúvida. Tu és o Deus que livra, mas também és o Deus que ensina. Tu és o Deus que cura, mas também és o Deus que molda. Tu és o Deus que responde, mas também és o Deus que sustenta no silêncio. E mesmo que não haja sinais, mesmo que não haja respostas, mesmo que não haja mudanças visíveis, tu permaneces sendo Deus. E isso é suficiente. Senhor, tu és aquele que conhece os bastidores da alma. Tu vês o que ninguém vê. Tu entendes o que ninguém entende. Tu curas o que ninguém consegue tocar. Tu caminhas pelos corredores do coração, onde há lembranças que ainda doem, onde há medos que ainda gritam, onde há esperanças que ainda resistem. Tu és o Deus que não se apressa, mas também não se atrasa. Tu és o Deus que não se impõe, mas também não se ausenta. Tu és o Deus que não precisa provar nada, porque tua presença já é suficiente. Tu me cercas com tua paz, não como um alívio passageiro, mas como uma presença que transforma. Tu me envolves com teu cuidado, não como um gesto simbólico, mas como um amor que sustenta. Tu és fiel quando tudo muda.
Tu és constante quando tudo oscila, tu és firme quando tudo desaba. E mesmo que eu não veja, tu estás agindo. Mesmo que eu não sinta, tu estás presente. Mesmo que eu não entenda, tu estás no controle. Tu és o Deus que me chama pelo nome, que me conhece sem máscaras, que me ama sem condições. Tu és o Deus que me ensina a respirar fundo, a confiar no invisível, a descansar no eterno. Tu és o Deus que não se cansa de mim, mesmo quando eu me canso de tudo. Tu és o Deus que não me abandona, mesmo quando eu me afasto. Tu és o Deus que permanece. Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que salva. Senhor, Tu és o Deus que não se limita ao visível, que opera no silêncio, que constrói no secreto, que prepara caminhos onde só havia parede. Tu és aquele que recolhe cada lágrima como semente e faz brotar consolo onde antes havia dor. Tu és aquele que transforma o vale em ponte, o deserto em direção, a espera em revelação. Tu não falhas, tu não recuas, tu não te confundes. Tu és firme, mesmo quando tudo ao redor é instável. Tu és luz, mesmo quando a noite é longa. Tu és voz, mesmo quando o mundo se cala. Tu és o Deus que não precisa de cenário favorável para agir. Tu és o Deus que não depende de circunstâncias para ser fiel. Tu és o Deus que não se impressiona com o tamanho da montanha, porque Tu és maior que qualquer obstáculo. Tu és aquele que chama pelo nome, que conhece o íntimo, que visita o profundo. Tu és aquele que não se cansa de esperar por mim, mesmo quando eu me atraso, mesmo quando eu me distraio, mesmo quando eu me afasto. Tu és o Deus que restaura sem pressa, que cura sem ferir, que ensina sem humilhar. Tu és o Deus que levanta sem exigir força, que abraça sem pedir explicações, que transforma sem apagar quem eu sou. Senhor, neste momento em que tudo silencia ao redor, me achego a Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem defesas, sem discursos prontos. Venho como estou, com as mãos vazias, com a alma sedenta, com o espírito desejando repousar em Ti. Ensina-me a não medir a Tua presença pelos meus sentimentos, a não confundir Teu silêncio com ausência, a não interpretar a espera como rejeição. Mostra-me que há propósito até no que não entendo, que há beleza até no que parece quebrado, que há vida mesmo onde tudo parece seco. Sopra sobre mim Teu fôlego de vida, renova o que está cansado, desperta o que adormeceu, cura o que foi ferido. Toca as áreas que escondi até de mim mesmo e transforma o que eu já havia desistido de mudar. Que a minha fé não seja condicionada ao que vejo, mas firmada no que Tu és. Que eu não viva por sinais, mas por convicção. Que eu não dependa de certezas humanas, mas da Tua palavra, que não falha. Livra-me da pressa que me rouba a paz, da comparação que me rouba a identidade, da culpa que me impede de recomeçar. Livra-me da necessidade de entender tudo e me ensina a confiar mesmo no escuro. Que eu aprenda a ouvir Tua voz no meio do barulho, a perceber Tua mão nos detalhes do cotidiano, a reconhecer Tua graça até nos dias comuns. Que eu não me distraia com o que é passageiro, mas me firme no que é eterno. E quando o medo quiser me paralisar, me lembra de quem Tu és. Quando a dúvida quiser me calar, me lembra do que já vivemos juntos. Quando o cansaço quiser me fazer parar, me lembra que em Ti eu posso recomeçar. Não quero apenas sobreviver aos dias difíceis, quero florescer neles. Quero crescer no meio da dor, amadurecer no meio da espera, frutificar mesmo em tempos de seca. Que a minha vida seja um altar, meus passos, uma oração, meus dias, uma oferta. Que eu viva para Te agradar, não por medo, mas por amor. E se eu cair, que eu caia nos Teus braços. Se eu me perder, que seja no Teu olhar. Se eu me calar, que o Teu Espírito interceda por mim com gemidos que eu não sei expressar. Continua, Senhor, a me moldar.
mesmo quando dói, mesmo quando não entendo, mesmo quando resisto, porque sei que o que vem de ti é bom, é perfeito, é eterno. E se for preciso recomeçar, que eu recomece do teu lado. Se for preciso esperar, que eu espere aos teus pés. Se for preciso perder, que eu perca tudo, menos a tua presença. Amém. Há uma promessa no Salmo 91, meus irmãos, que não é apenas poética, é profética. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é exagero. Isso é aliança. Essa palavra não foi escrita para quem vive na superfície. Foi escrita para quem escolhe habitar, não visitar, não passar por Deus de vez em quando, mas habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer, é construir morada, é fazer da presença de Deus o endereço da alma. E quem habita nesse lugar não vive por estatísticas, não vive por previsões, não vive por medo, vive por fé. A fé que não depende de cenário favorável, a fé que não se abala com o que os olhos veem, a fé que diz, eu sei em quem tenho crido. Porque o Salmo 91 não é um amuleto, é uma convocação. Convocação para confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Convocação para descansar, mesmo quando tudo exige pressa. Convocação para permanecer, mesmo quando tudo convida à fuga. E há uma promessa para quem escolhe esse caminho. Com longura de dias eu o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação. Longura de dias não é apenas viver muito, é viver com propósito, é viver com paz, é viver com sentido. E salvação não é apenas escapar da dor, é ser transformado por ela, é ser sustentado no meio dela, é ser usado por Deus apesar dela. Então, se hoje você está em meio à luta, lembre-se, o esconderijo ainda está aberto, a sombra ainda está disponível, a fidelidade de Deus ainda é escudo. Não se trata de merecer, se trata de confiar. Não se trata de entender, se trata de permanecer. Não se trata de controlar, se trata de descansar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não apenas sobrevive, mas floresce. Se esta oração te abençoou de alguma forma, deixe um amém nos comentários e escreva por quem você está orando no dia de hoje. Inscreva-se no nosso canal para receber novas orações todos os dias. Compartilhe essa mensagem com uma pessoa amada e clique no botão de gostei para que essas palavras cheguem em mais pessoas. Até a próxima oração. Fique com Deus.